Mansões no litoral, carros esportivos, correntes de ouro, Rolex e até um helicóptero. Por trás dessa ostentação, a Polícia Federal aponta um esquema de lavagem de dinheiro que teria movimentado centenas de bilhões de reais, usando artistas e influenciadores como peças centrais. Hoje, vamos mostrar, com base nos documentos da investigação, como funcionava a rede que ficou conhecida por Operação Narcofluxo. Mas antes, se inscreva no canal e vamos chegar aos 10 milhões de inscritos juntos, beleza? Bora pro vídeo. Quando uma operação policial apreende dinheiro em espécie, os valores costumam girar na casa dos milhões. No entanto, a documentação e as estimativas apresentadas pela Polícia Federal apontam que a rede desarticulada pela Operação Narcofluxo teria movimentado cerca de 260 bilhões de reais. Para colocar esse valor em perspectiva, essa cifra supera o orçamento anual de vários estados brasileiros. Segundo especialistas em segurança pública, o tamanho desse número desafia a forma tradicional de combater o crime. Para movimentar 260 bilhões, o dinheiro precisa obrigatoriamente circular por dentro de um sistema financeiro formal. Não estamos falando de dinheiro vivo, enterrado ou escondido em paredes, estamos falando de um capital que passa por bancos, negócios comerciais, compras de empresas e pagamento de impostos. E é aí que entra o primeiro fio da investigação. O governo brasileiro mantém um órgão chamado Conselho de Controle de Atividades Financeiras, o COAF. A função dele é justamente mapear padrões fora do comum nos bancos. Empresas que movimentam dezenas de milhões sem ter negócios que justifiquem isso, contas que recebem milhares de transferências pequenas vindas de todo o Brasil, negócios que ganham muito mais dinheiro do que o tamanho do lugar sugere. Foi o COAF que começou a cruzar dados e perceber que as contas não fechavam nas empresas ligadas aos investigados. O grande desafio das autoridades a partir daquele momento foi buscar provas de que esses bilhões não seriam fruto de publicidade ou venda de ingressos, mas sim o lucro direto de tráfico, apostas ilegais e rifas digitais. Outra peça decisiva da investigação veio de um backup salvo na nuvem. A Polícia Federal descobriu que os arquivos armazenados no iCloud pertenciam a Rodrigo de Paula Morgado, apontado como o principal operador financeiro do esquema. Para acessar esses dados, os agentes precisavam de uma autorização da Justiça, conhecida como quebra de sigilo telemático. Quando o fabricante do celular cumpriu a ordem legal, os investigadores tiveram acesso a tudo: planilhas, extratos, conversas e uma espécie de mapa mostrando a hierarquia e quem era quem dentro do grupo. Os dados recuperados teriam mostrado os caminhos do dinheiro, os nomes de empresas suspeitas de funcionarem como fachada e a lista de intermediários usados para esconder todo esse patrimônio. Esse acesso digital foi o que permitiu mapear os 9 estados e o Distrito Federal onde a rede supostamente operava. Com isso, o que era apenas uma desconfiança inicial se transformou em uma das maiores investigações sobre dinheiro acontecendo hoje no Brasil. Para se ter uma ideia do impacto, essas cifras ofuscam até mesmo o recente escândalo do Banco Master, enquanto a fraude que chocou o mercado financeiro apontou um rombo estimado em 50 bilhões de reais. A Operação Narcofluxo estaria lidando com um volume de dinheiro 5 vezes maior.
A Operação Narcofluxo chamou muita atenção do público por ter entre os investigados alguns dos maiores nomes do funk e da internet no Brasil. De acordo com a Polícia Federal, além do cantor paulista MC Rian, SP, e do carioca MC Pose do Rodo, o influenciador Cris Dias, que soma mais de 14 milhões de seguidores, também foi alvo da ação. Eles não aparecem na investigação apenas como figuras contratadas para shows que desconheciam a origem do dinheiro, mas sim como suspeitos de terem um papel ativo no esquema. Segundo os relatórios da polícia, a fama, as músicas no topo das paradas e os shows sempre lotados serviriam como disfarce perfeito para justificar ganhos financeiros gigantescos. A tese da investigação aponta que a estrutura artística desses nomes estaria sendo utilizada para ocultar e lavar valores ligados à facção Primeiro Comando da Capital, o PCC. Dessa forma, o dinheiro do crime entraria no sistema bancário sob a justificativa de faturamento lícito do mundo do entretenimento. As defesas de MC Rian, SP, MC Pose do Rodo e Cris Dias negam todas as acusações. Eles afirmam que o patrimônio tem origem exclusivamente em contratos musicais, shows, publicidade e direitos autorais, com as contas totalmente dentro da lei e declaradas. As prisões foram realizadas pela Polícia Federal em locais de alto padrão no litoral paulista e em condomínios fechados, resultando também na derrubada imediata dos perfis oficiais desses artistas nas redes sociais. Um dos conceitos apontados pela Polícia Federal na investigação é o chamado escudo de conformidade. Segundo os relatórios, ocultar valores tão altos exige justificativas sólidas perante a Receita Federal. Para os investigadores, o grande alcance nas redes sociais passou a ser utilizado como um instrumento para tentar burlar a fiscalização. A tese da Polícia Federal é que os milhões de seguidores e o engajamento na internet funcionariam como álibi financeiro. A lógica apontada pelas autoridades é que a movimentação de quantias milionárias por influenciadores costuma atrair menos alertas dos sistemas de segurança bancária, já que as instituições tendem a interpretar a entrada desses valores como receitas legítimas de contratos publicitários. Com base nessa linha de investigação, a operação incluiu entre os alvos Rafael Souza, criador da página Choquei. A Polícia Federal o classificou como um suposto operador de mídia do esquema. De acordo com a acusação, perfis de grande alcance fariam parte de uma estrutura paga para abafar crises de imagem dos investigados, inflar recordes de audiência e promover plataformas de apostas ligadas à rede de lavagem de dinheiro. A defesa de Rafael Souza nega qualquer envolvimento ilegal e afirma que a Choquei atua exclusivamente com produção de conteúdo e publicidade, com todas as receitas devidamente declaradas. A Operação Narcofluxo aponta que as rifas virtuais e os sites de apostas, as conhecidas bets, viraram o principal método do grupo para esconder a origem do dinheiro ilegal. De acordo com a Polícia Federal, a base desse esquema é uma técnica conhecida como pulverização. O conceito é simples. Em vez de depositar uma quantia gigante de uma só vez, o que travaria a conta e acionaria os alertas do Banco Central, os investigados dividiam a fortuna em milhares de depósitos pequenos. Segundo a investigação, a organização fazia essas transferências de baixo valor usando CPFs de pessoas diferentes para fingir que eram apostas reais. Dessa forma, todo aquele dinheiro espalhado entrava no banco parecendo o lucro normal e legal da casa de apostas. A Polícia Federal afirma que várias dessas plataformas investigadas nem sequer tinham clientes de verdade e funcionavam apenas como uma fachada para lavar os recursos.
A investigação aponta que, depois de entrar no sistema bancário através das apostas e rifas, o próximo passo do grupo era enviar esse dinheiro para fora do Brasil. É nesse momento que a tecnologia entra em ação. Para mandar grandes quantias ao exterior pelos meios tradicionais, é obrigatório declarar tudo ao Banco Central e à Receita Federal. Movimentar bilhões de reais dessa forma chamaria a atenção das autoridades na hora. Por isso, de acordo com a Polícia Federal, a rede investigada passou a usar criptomoedas. Como os ativos digitais não dependem de bancos para funcionar, o esquema conseguia comprar as moedas no Brasil e transferir para contas no exterior em questão de minutos, fugindo totalmente do radar das autoridades financeiras tradicionais. A investigação destaca o suposto envolvimento de uma empresa de tecnologia financeira chamada Golden Cat, ligada a empresários chineses. Segundo a Justiça, a empresa operava sem a autorização do Banco Central. A suspeita é que ela recebia o dinheiro das empresas de fachada aqui no Brasil e o convertia em criptomoedas para enviar ao exterior, o que torna o rastreio desse capital quase impossível para a polícia. Durante a Operação Narcofluxo, as imagens das buscas revelaram frotas de Porsches, BMWs, correntes de ouro e relógios importados nas casas dos investigados. Mas o que mais chamou a atenção da Polícia Federal foram aquisições de altíssimo valor, como um helicóptero modelo Robinson R-66 avaliado em milhões de reais, adquirido para o uso de MC Rian SP. Embora o público frequentemente veja o acúmulo de bens caros apenas como ostentação na internet, a Polícia Federal aponta que essas compras eram uma estratégia direta do grupo para esconder e proteger o patrimônio. Como a rede movimentava grandes quantias que não podiam ser depositadas nos bancos sem levantar suspeitas, a saída foi o mercado de luxo. Para a investigação, carros esportivos, joias e aeronaves funcionam como ativos físicos. São bens que seguram o valor, podem ser levados para outros lugares e revendidos rapidamente, voltando a ser dinheiro vivo com facilidade. Ou seja, no esquema investigado, o luxo não era só vaidade, funcionava como um cofre para blindar os recursos ilegais. De acordo com a investigação, a rede operava na lógica do microdepósito. Em vez de injetar milhões de reais de uma só vez nos bancos, o dinheiro supostamente ilegal era dividido em várias partes. Usando CPFs de intermediários, a organização fazia milhares de apostas de valores pequenos em sites hospedados fora do Brasil. No funcionamento formal de uma casa de apostas, o lucro vem da diferença entre quem ganha e quem perde. No esquema apontado pela Polícia Federal, as contas suspeitas faziam apostas controladas, ou seja, o dinheiro depositado voltava para eles mesmos na forma de prêmios. A partir daí, o dinheiro já tinha uma explicação legal para a Receita Federal. Ganhei em uma aposta esportiva. A taxa que ficava com o site funcionava como o pedágio, já que, segundo as autoridades, algumas dessas plataformas pertenciam ao próprio grupo investigado, o que parecia diversão séria, segundo a polícia, era apenas um teatro para dar aparência de dinheiro limpo. A atenção do público naturalmente vai para os rostos famosos da internet, que atraem mais mídia. Mas a estrutura de lavagem de dinheiro detalhada pela Polícia Federal aponta diretamente para o ambiente corporativo. Escritórios, empresas de entretenimento e operadores de finanças. De acordo com os relatórios da polícia, empresas criadas pelo próprio MC Rian SP, como a produtora Bololo
Records e a MC Rian SP Produção Artística estariam no centro dessa engenharia financeira. A tese da investigação é que essas corporações formais teriam sido usadas para misturar o faturamento limpo e legítimo gerado pelos shows com injeções de dinheiro vindas de apostas ilegais e facções criminosas. Para que tudo isso funcionasse perfeitamente no papel, a figura de um especialista era essencial. Como vimos, a Polícia Federal apontou o contador Rodrigo de Paula Morgado como peça-chave. Ele é acusado de gerenciar essas transferências, proteger o patrimônio e organizar as contas. Além dele, a rede contava com operadores financeiros como Tiago de Oliveira e Alexandre Santos, conhecido como Belga, apontado por intermediar os repasses milionários do esquema. A defesa do contador Rodrigo Morgado nega qualquer atuação criminosa, afirmando que ele sempre trabalhou de forma estritamente ética, prestando serviços contábeis e que tudo será comprovado como lícito. As defesas das produtoras e dos demais citados também rejeitam todas as suspeitas, garantindo que os contratos são reais e os impostos foram recolhidos. A batalha nos tribunais agora será uma guerra de perícias contábeis. O impacto da Operação Narcofluxo vai muito além das prisões e das apreensões milionárias. Durante muito tempo, as facções eram vistas focadas principalmente em dominar territórios com armas e controlar a venda de drogas nas ruas. O que essa operação mostra para as autoridades é uma possível mudança de rumo do crime. Parte dessa estrutura estaria agora focada em administrar muito dinheiro de forma avançada. Para cuidar de valores tão altos, seria necessário agir como uma grande empresa, contratando especialistas em impostos, operadores internacionais, advogados e profissionais de mídia digital. E se você curte acompanhar vídeos como esse, considere se tornar membro do canal Top 10. Bora dar essa força pra gente alcançar os 10 milhões e vem fazer parte. Agora, voltando ao que interessa, para os investigadores, isso mostra com clareza que os grupos não estão mais apenas nas sombras. Eles estariam financiando carreiras, injetando dinheiro no ambiente digital e se infiltrando na economia formal. A hipótese da Polícia Federal é que essas estruturas passaram a operar por dentro do entretenimento que consumimos todos os nossos dias. A Operação Narcofluxo segue em andamento e novas fases devem surgir em breve. Se inscreve aqui no canal e ativa o sininho para não perder nenhuma. Um abraço, até o próximo vídeo.